Bom dia, tudo bom? Hoje nós vamos dar início a um conteúdo sobre herança dos grupos sanguíneos, sistema ABO e fator RH. Antes de estudarmos os grupos sanguíneos, vamos fazer uma breve revisão aí dos conceitos de antígenos e anticorpos que vocês já estudaram. O sangue é constituído por uma parte líquida denominada plasma. Nele estão mergulhadas as células ou fragmentos delas, conhecidos como elementos figurados. São as hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, são os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas. Por meio da centrifugação, podemos separar esses componentes do sangue. Desse processo, forma-se um líquido claro, que é o plasma, e um depósito de células. O plasma representa cerca de 55% do sangue e nele há várias proteínas. Entre elas, o fibrinogênio, que participa do processo de coagulação. O plasma sem o fibrinogênio recebe o nome de soro. As hemácias são as células sanguíneas mais numerosas. Cada ser vivo possui um grupo de proteínas diferente de qualquer outro ser. Assim, quando uma bactéria ou um organismo estranho penetra no corpo, suas proteínas serão consideradas estranhas, é o que nós chamamos de antígenos, e inicia-se a produção de proteínas chamadas anticorpos, que neutralizam os antígenos. Os anticorpos são específicos. Para cada tipo de antígeno é produzido apenas um tipo de anticorpo, como forma complementar à do antígeno. Na espécie humana existem 4 grupos sanguíneos do sistema ABO, tipo A, B, AB e O, relacionados à presença de certos antígenos na membrana dos glóbulos vermelhos. Pessoas do grupo O apresentam um antígeno chamado de aglutinogênio A. As do grupo B, o antígeno aglutinogênio B. As do grupo AB apresentam os 2 antígenos e as do grupo O não apresentam nem A e nem B. Esses antígenos são glicoproteínas e sua presença é controlada por uma série de 3 alelos localizadas no par do cromossomo 9. O alelo A, ou isão A, condiciona a formação do aglutinogênio A. O alelo B, ou isão B, condiciona a formação do aglutinogênio B. O alelo O, ou isinho, não forma essas substâncias. A letra I vem de isoaglutinação, que é a aglutinação ocorrida na transfusão de sangue de indivíduos da mesma espécie. Os alelos isão A e isão B são dominantes em relação a isinho. Por isso, pessoas de genótipo isão A e isão A isinho apresentam o aglutinogênio A. E pessoas de genótipos isão B e isão B isinho, o aglutinogênio B. Os indivíduos isinho não possuem nenhum nem o outro aglutinogênio. Entre os alelos isão A e isão B, há codominância. Assim, cada um fornece o seu efeito e aparecem as 2 substâncias. Além dos aglutinogênios nas hemácias, podem ser encontrados no plasma anticorpos contra esses aglutinogênios, chamados de aglutininas. O termo aglutinina é usado para indicar que esses anticorpos provocam a aglutinação das hemácias. Desse modo, os anticorpos impedem que as hemácias ou outros organismos invasores se espalhem no organismo, auxiliando no processo de fagocitose pelos glóbulos. A formação dos anticorpos começa logo após o nascimento,
por causa da contaminação natural por bactérias que possuem glicoproteínas semelhantes aos aglutinogênios A e B. Assim, o organismo de uma criança do grupo A produz aglutininas anti-B. Ao nascer, uma criança do grupo B já possui aglutinogênio B na hemácia e, pelo mesmo processo, produz aglutinina anti-A. Crianças do grupo O formam as duas aglutininas, uma vez que os dois antígenos bacterianos A e B são estranhos ao seu patrimônio químico. Crianças do grupo AB, com os dois antígenos, não estranham a presença dos antígenos bacterianos e não formam aglutininas contra esses antígenos. Se o sangue de um indivíduo do grupo A for doado ao indivíduo do grupo B, as hemácias A do doador serão aglutinadas pelas aglutininas anti-A do plasma do receptor. Os aglomerados de hemácias obstruem pequenos vasos sanguíneos e causam problemas circulatórios. Algum tempo depois, essas hemácias são destruídas por glóbulos brancos e liberam a hemoglobina e outros produtos no plasma. Com isso, pode ocorrer desde uma pequena reação alérgica até lesões renais graves causadas pelos produtos liberados e a morte. O mesmo ocorre se um indivíduo do grupo B doar sangue a um do grupo A. Teoricamente, em pequenas transfusões, até 500 ml mais ou menos, as aglutininas do doador se diluem muito no volume total de sangue do receptor e sua concentração teria pouca chance de causar aglutinação. O problema maior seria a aglutinação das hemácias do doador pelo plasma do receptor. Como o grupo O não tem aglutinogênio nas hemácias, pequenas quantidades desse tipo de sangue, ou seja, volumes de até 500 ml, poderiam, teoricamente, ser doadas a qualquer receptor, pois a quantidade de aglutininas anti-A e anti-B do sangue O presentes no volume doado não causaria maiores transtornos ao receptor. Por isso, pessoas do grupo O são chamadas de doadores universais. De modo semelhante, teoricamente, pessoas do grupo AB, por não terem aglutininas, aceitariam pequenas transfusões de qualquer tipo de sangue, sendo chamadas de receptores universais. Na prática, as transfusões são feitas sempre no mesmo grupo, pois a chance de as aglutininas do doador aglutinarem as hemácias do receptor. Em situações de emergência, porém, o sangue tipo O pode ser utilizado. Além disso, antes da transfusão são feitos outros testes para verificar a compatibilidade com outros tipos de grupos sanguíneos. Se uma pessoa vai sofrer uma intervenção cirúrgica, parte do seu sangue pode ser retirado com antecedência e preservado. Se for necessária a transfusão, o paciente receberá seu próprio sangue. É a chamada transfusão autóloga. Cerca de 85% das pessoas possuem em suas hemácias o antígeno RH, iniciais de Rhesus, o gênero de macaco no qual esse antígeno foi descoberto inicialmente, e são chamadas de RH positivas. As que não têm esse antígeno são RH negativas. Embora vários alelos estejam envolvidos na herança do fator RH, para efeito de incompatibilidade de grupos sanguíneos, podemos considerar apenas um par de alelos. R1, dominante, faz aparecer esse antígeno, e R recessivo. Ao contrário dos antígenos do sistema ABO, o antígeno RH
não é encontrado em bactérias intestinais e, a princípio, o indivíduo negativo não possui anticorpos no plasma. Em geral, os indivíduos RH negativos produzem anticorpos correspondentes quando recebem hemácias com o antígeno RH, o que pode ocorrer durante a gravidez e no parto ou em transfusões. Quando uma mulher RH negativa tem um filho com um homem RH positivo, há duas possibilidades, dependendo de o homem ser homozigoto ou heterozigoto. No primeiro caso, todos os filhos do casal serão RH positivos. No segundo, podem nascer filhos positivos e negativos. A eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido pode ocorrer em filhos de mãe RH negativa. Se o filho for negativo, terá o mesmo padrão da mãe e não haverá incompatibilidade entre eles. Se for positivo, alguns dias antes do nascimento e principalmente durante o parto, uma parte do sangue do feto escapa para o organismo materno, que é estimulado a produzir anticorpo anti-RH. Como a produção não é imediata, esse primeiro filho nascerá livre de problemas. Em uma segunda gestação, os anticorpos maternos, já concentrados no sangue, atravessam a placenta e podem provocar aglutinação das hemácias do feto, que serão fagocitadas e destruídas. Nesse caso, ao nascer, a criança apresenta anemia e icterícia. A hemoglobina da hemácia destruída é transformada em bilirrubina, que é um pigmento amarelo, que em quantidade excessiva se deposita nos tecidos e dá coloração amarelada à pele. Além disso, pode se depositar no cérebro da criança e provocar surdez e deficiência mental. A destruição das hemácias do feto e do recém-nascido leva seus órgãos produtores de sangue a lançar na circulação hemácias ainda jovens, que são os eritroblastos, daí o nome da doença. Nos casos mais graves, chega a ocorrer aborto involuntário. Se a criança nascer, poderá ser salva com a troca gradativa do seu sangue por sangue RH negativo. As novas hemácias RH negativas não serão destruídas e, após algum tempo, quando forem substituídas naturalmente por hemácias positivas da própria criança, os anticorpos anti-RH da mãe que passaram para a criança já terão sido eliminados. Para prevenir a eritroblastose fetal, até 3 dias após o parto da primeira criança positiva, ou entre a 28ª e a 30ª semana de gestação, a mãe RH negativa deve receber uma aplicação de anticorpos anti-RH, provenientes do plasma de pessoas negativas sensibilizadas. Esses anticorpos destroem as hemácias positivas, deixadas pelo feto no sangue da mãe, o que impede o desencadeamento da produção de anticorpos maternos. Com o tempo, esses anticorpos são eliminados. Como o organismo da mulher não aprendeu a fabricá-los, não os substitui e ela fica livre para uma nova gravidez. Se novamente a criança for positiva, não haverá problema, pois será como se fosse o primeiro filho. No entanto, o tratamento tem que ser repetido para prevenir acidentes na gravidez seguinte, pois durante o parto a criança, sendo positiva, pode lançar hemácias com antígenos no sangue materno. Quando a mãe é positiva e o filho negativo, não há problemas para a mãe, uma vez que a produção de anticorpos pela criança só ocorre cerca de 6 meses após o nascimento. A ocorrência de eritroblastose fetal é inferior à que se devia esperar. Um dos motivos é a proteção natural dada por uma incompatibilidade no sistema ABO. Por exemplo, no caso de uma mãe do grupo O e uma criança do grupo A, quando as hemácias A
e RH positiva da criança chegam ao organismo materno, elas são destruídas pelas aglutininas anti-A existentes no plasma da mãe. Essa destruição ocorre geralmente antes que o mecanismo de produção de anticorpos anti-RH seja desenvolvido pelo organismo materno. Por isso, a criança nasce quase sempre sem problemas. Muito bem, encerramos essa parte do conteúdo. Passei para vocês a parte teórica. Depois, na nossa aula ao vivo, nós vamos aprender a resolver problemas referentes ao sistema ABO e ao fator RH. Então, eu vou resolver os problemas com vocês e depois vocês vão fazer outros sozinhos para a gente poder corrigir, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula.